Amém. Bom dia, queridos, bom dia, amados. Graça e paz, que as misericórdias do Senhor estejam sobre todos nós. A você que está em casa, o nosso abraço, nosso bom dia, que o Senhor abençoe a você. Estamos aqui nós, reunidos aqui, alguns irmãos, pela graça e a misericórdia do Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós. Estamos aqui hoje para louvar ao Senhor novamente, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. A palavra de Deus diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que a praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Temos o temor do Senhor no nosso coração, temos também o louvor para agradecer, para oferecer ao Senhor. E é nessa manhã, junto com você que está aí na sua casa, se prepare aí, prepare o seu coração para que você possa oferecer o melhor para o Senhor, e nós vamos cantar. Antes, gostaria de orar com você, oferecer tudo isso que nós vamos fazer aqui ao Senhor, para que isso chegue até o trono da graça como um cheiro agradável, suave, para que o Senhor derrame bênção sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas dificuldades, sobre também a sua alegria, sobre tudo aquilo que você tem hoje para colocar diante do Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Suas misericórdias duram para sempre, e além disso, Senhor, elas se renovam todas as manhãs a nosso favor. Não somos dignos de recebê-la, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor derramado por nós, nós a fazemos parte da nossa vida e temos sido abençoados por ela. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pela vida de cada irmão que está recebendo essa live, Senhor, está participando conosco desse culto. Que o Senhor seja adorado, seja glorificado o Seu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame bênção sobre todos aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam da visitação do Teu Santo Espírito nessa manhã, Senhor Deus. Que os seus corações fiquem transbordantes de alegria, e a Sua paz, que excede todo entendimento, seja sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. É uma alegria sempre estar aqui. Hoje, domingo, o nosso domingo não seria completo se nós não estivéssemos aqui para adorar ao Deus Todo-Poderoso, ouvir a palavra dEle, que é o que enche os nossos corações. Queria até chamar o nosso querido Paulo aqui, ele vai iniciar aqui com 10 minutos, e vai ser bênção para nós. Amém, Paulo? Fique à vontade, vamos orar juntos? Pai, abençoa a vida do Paulo, Senhor, que o Senhor fale com ele, fale através dele, que o Senhor use ele, Senhor, para transmitir a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Que os nossos corações transbordem de alegria pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Estamos reunidos, Vocês estão em casa aí, assistindo pelo YouTube. A igreja, nós sabemos que a igreja é a comunidade dos escolhidos, aqueles que são detentores dos dons do Espírito Santo. E é onde, mediante os relacionamentos, nós cuidamos uns dos outros. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo é para edificar a vida dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Mas ultimamente, em função aí da pandemia, isso está acontecendo aí no mundo inteiro, é um evento de proporções mundiais, estamos impedidos de realizar esse propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. No entanto, nessa experiência eu consigo enxergar uma oportunidade de nos redefinirmos, é o que a gente chama em informática de reset, Nos redefinirmos como povo de Deus, cidadãos do reino de Deus. Um reino que, mediante uma nova atitude da igreja, ele precisa avançar. Para que o reino de Deus ele avance, precisa de uma atitude nova da igreja. Essa atitude pode ser redefinida a partir desse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal e qual será esse normal ou um novo normal. Então, após uma conversa que eu tive com o pastor Disseu, ele entendeu a importância do texto do Sermão do Monte,
que foi o texto que eu preguei no domingo passado. E ele entendeu que deveríamos explicar melhor cada uma das bem-aventuranças, pois elas apontam, né, para aquilo que Jesus deseja para aqueles que pertencem ao seu reino, que somos nós, os cidadãos do reino de Deus. Então, desse modo, a partir de hoje, né, aos domingos, falarei cerca de 10 minutos, um pouco melhor, sobre cada uma das bem-aventuranças. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Diz assim: as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Como eu comentei com vocês, considerando esse novo tempo que está se aproximando, esse novo normal, dizem até que será estabelecida uma nova ordem mundial, e existe previsão bíblica para isso. Nós que somos a igreja, precisamos apresentar uma contracultura. Precisamos ser uma sociedade alternativa a tudo que vem por aí e a tudo que já existe por aí. Essa presente ordem mundial. Precisamos manifestar a nossa nova humanidade, aquela nova humanidade que foi alcançada na cruz, a partir do novo nascimento em que fomos inseridos no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o tema central do Sermão do Monte. É o fundamento desse Sermão do Monte pregado por Jesus. E ele está dentro de nós. Ele foi inaugurado quando Cristo veio a nós, quando ele esteve na terra, a era messiânica, que é um momento único na história em que o reino foi estabelecido e o rei estava entre nós. É um reino inaugurado, mas não totalmente estabelecido. Ele foi apenas inaugurado. O reino de Deus é espiritual. Isso não impede que ele seja dinâmico, que ele seja atuante, que ele apresente vitalidade. Não é físico, pelo menos não é físico por enquanto. Ele será físico quando Jesus vier em glória, quando for estabelecido novos céus e nova terra, e nós estaremos para sempre com ele. Ele dominará totalmente a criação. O que é o reino de Deus, então, irmãos? É a esfera de influência e controle do governo de Deus para quem o aceitar. É por isso que o reino de Deus hoje, essa dinâmica espiritual, está dentro de cada um de nós que aceitamos o Evangelho, que aceitamos o seu governo. Esse reino, ele foi rejeitado antes. E isso é a queda, é a rejeição de Deus, é a rejeição do governo, do domínio de Deus, o que provocou desordem e harmonia na criação. Quando o homem rejeitou a Deus, ele não adquiriu autonomia espiritual. Na verdade, esse domínio passou para o inimigo de Deus, para Satanás. Essa é a realidade, disso que nós estamos falando. O Sermão do Monte, esse texto que nós lemos aqui, ele oferece dinamismo e vitalidade ao Evangelho do Reino de Deus. É um convite para entrarmos na vida, como o próprio Jesus nos diz. Precisamos colocá-lo em prática imediatamente, a fim de tornar o Evangelho relevante, uma realidade viva e atrair as pessoas. As pessoas, elas precisam enxergar os cristãos autênticos para que eles enxerguem o Evangelho e possam começar a enxergar o reino de Deus. O Sermão do Monte, ele constitui uma descrição pormenorizada do caráter do crente. É uma questão de caráter, é uma questão de ética. E esse caráter e essa ética o assemelha a Cristo. Quando você aplica esse sermão, essas injunções, esses princípios na sua vida, você se assemelha a Cristo, que é a vontade de Deus para o crente. É Jesus dizendo, devido ao que vocês são, é assim que devem viver. Sejam diferentes. A proposta de Deus sempre foi essa. Quando ele escolheu um povo para si, um modelo é o povo de Israel, ele sempre quis que esse povo fosse diferente da presente ordem mundial. Então, nós temos a tendência de nos alegrar com o ensinamento de Jesus, com a sua pregação, com o fato de ele ter morrido na cruz, com a sua doutrina, teologia, mas normalmente desprezamos a parte prática, a parte ética, a moral do reino.
Ele é Senhor o tempo todo. Então, quando Ele fala, nós obedecemos, porque nós somos servos. Ele tem a mesma autoridade. E nós temos percebido isso, é uma marca da superficialidade da igreja. Então, vamos voltar aqui para as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as normas gerais para vivermos o reino de Deus. Olha só como está o texto. Vamos falar, já pensando na primeira bem-aventurança. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, bem-aventurados, quer dizer, no grego original, significa macários, ou seja, abençoados, aprovados, favorecidos por Deus. Quando a gente pensa no termo favorecido, a gente já entende a graça de Deus. Então, esses favorecidos, esses abençoados, esses aprovados, quando são humildes de espírito, receberão o reino de Deus. Essa é a ideia do Sermão do Monte. A compreensão do Sermão do Monte das bem-aventuranças deve gerar uma mudança de atitude em cada um de nós. Deve gerar uma mudança de direção. Esse é o propósito, né? Por quê? É você colocar fé naquilo que a palavra está dizendo para você fazer. A verdadeira fé não é dizer que você crê. A palavra diz que até os demônios creem em Deus e se estremecem diante dele, né? A fé é agir conforme a palavra de Cristo. Isso é verdadeira fé. Tiago explica em sua carta, Tiago, irmão do Senhor, que a fé sem obras é morta. João diz que a vitória que vence o mundo, esse sistema, essa ordem mundial que está estabelecida, é a nossa fé. Mas a fé é colocar a palavra de Cristo em prática. Não adianta ouvir e não praticar. Esse caminho do Sermão do Monte, de você manifestar essas características, essas marcas, esses sinais, esses traços do cidadão do reino, não pode ser trilhado pelo homem natural. É preciso que você receba isso do alto, que você seja qualificado do alto. Dependemos, portanto, do Espírito Santo. Volta a falar a necessidade de experimentar o novo nascimento. O novo nascimento é imprescindível, é fundamental. Ele representa um recomeço, uma redefinição, é um reset, é uma nova natureza, uma nova humanidade que você precisa manifestar para se diferenciar do mundo. Essa é a proposta que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte. Eu percebo que a igreja hoje precisa de um avivamento. Para quê? A gente fala muito em avivamento, mas não sabe como conseguir. Acha que é orando, acha que é fazendo um congresso, acha que é cantando o tempo todo. E não é assim, é obedecendo a palavra, para que sejamos mais dinâmicos, menos superficiais. Parece que nós vivemos um conformismo mórbido, uma pobreza de atitude, como se não fôssemos o povo de Deus. Dessa maneira, quando agimos assim, com superficialidade, nós retardamos o avanço do reino de Deus. E esse reino precisa avançar. Deus precisa assumir o controle da criação novamente. Dessa forma, a igreja sofre, as pessoas sofrem. Percebam o contexto que tem um pouco antes aqui do capítulo 5, no final do capítulo 4, o contexto de sofrimento que existe aqui. Essa parte não está aqui à toa. Jesus, quando ele passou a ensinar, e o texto diz aqui no capítulo 5:1, que ele, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, ele estava no meio daquela situação, mas ele separou os discípulos e começou a falar, como se ele dissesse, está vendo esse pessoal que está aí passando essa miséria, esse pessoal assolado, oprimido, que está sofrendo? Eu digo para vocês o seguinte, eles são humildes, sim, eles são pobres, são necessitados, são massacrados, mas bem-aventurado é o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que vocês estão vendo aí é o reino dos homens. Esse reino não está sob o domínio de Deus. Eu vim inaugurar o novo reino, o reino do Filho de Deus. Então, as bem-aventuranças, elas são alcançadas somente pelos crentes, que manifestam a qualidade e recebam as bênçãos prometidas. Por exemplo, bem-aventurados, essa é a bênção, é a qualificação, os humildes de espírito. Então, os crentes nascidos de novo, que têm o Espírito Santo, recebem essa qualidade, essa capacidade de se qualificar, esse traço, ser humilde de espírito. E qual é a bênção prometida? Porque deles é o reino dos céus. Nesse texto aqui, as bênçãos, todas elas das bem-aventuranças, estão relacionadas ao reino de Deus. E essa questão, quando fala porque deles é o reino dos céus, ou porque, por exemplo, verão a Deus, essa questão do tempo futuro, não quer dizer que você só verá Deus no futuro. O texto original não tinha esse verbo, ele foi colocado no português.
Na verdade, essa ideia de futura é a ideia de certeza. É certeza que vai acontecer. Quando você é humilde de espírito, seu é o reino dos céus. Esse traço começa a manifestar na sua vida a partir de agora, porque você já é um cidadão do reino e o reino de Deus é uma realidade. As bem-aventuranças orientam então a igreja para alcançar a sua verdadeira identidade. Gente, é uma questão de identidade, é você saber quem é. Quem não sabe o que é, não sabe o que fazer. Então é uma questão de ética, é um povo diferente em sua conduta. Essa é a proposta de Cristo. A semelhança com Cristo, a imitação de Cristo, esse sempre foi o propósito de Deus quando nos reconciliou. Agora, para terminar, eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa primeira bem-aventurança. No versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança pode ser considerada a mais importante. Estudando esse texto, inclusive nos seus aspectos literários e na tradição oral, a gente percebe que ele é colocado numa ordem lógica, numa sequência lógica. E essa bem-aventurança, ela é a mais importante, porque ela aponta a condição indispensável, fundamental para sermos discípulos de Cristo, que é o esvaziamento. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o esvaziamento? É a humildade espiritual. É você esvaziar-se de si mesmo. É saber que você não tem nada para oferecer a Deus. Que espiritualmente você é totalmente incapaz de oferecer qualquer coisa a Deus. Em Efésios 2:1, o texto diz o quê? Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. O morto espiritual, o morto não faz nada. Ele te deu vida. Então você não tem condição nenhuma de responder espiritualmente a Deus antes do novo nascimento. É interessante que essa bem-aventurança, ela já começa diferenciando o homem natural e o homem espiritual. Por quê? O homem espiritual, ele experimentou o novo nascimento. Somente a partir do novo nascimento, nós somos capazes ou somos esvaziados por Deus. Primeiro vem o esvaziamento, sermos pobres de espírito. Depois Deus vai nos preencher, até que cheguemos à plenitude segundo a sua vontade. E essa questão de ser pobre de espírito, esse termo, não se trata de uma privação material, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas mais pobres tendiam a se aproximar de Deus porque eram necessitados, fazia parte da cultura deles. Depois passou a significar qualquer pessoa, se fosse pobre, fosse rico, que fosse um remanescente fiel, que mantivesse ali a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. E ser pobre de espírito também não significa covardia, timidez ou fraqueza. Você pode ser ousado, você pode ser arrojado, você pode realizar coisas, você pode se qualificar, mas diante de Deus você precisa ser pobre de espírito, saber que você é totalmente dependente dele. O pobre de espírito não é alguém deprimido, não é isso. Nós podemos ser alegres, né? Podemos compartilhar, realizar muitas coisas, mas é alguém consciente, diante de Deus. A consciência diante de Deus, não diante dos homens. É a consciência de uma indignidade espiritual ou moral. É a falência espiritual. É a consciência da sua pobreza espiritual, que você não tem nada para oferecer a Deus. É saber que pelas suas próprias forças somos inaceitáveis diante de Deus. Que tudo vem dele, a iniciativa foi dele. Ele nos escolheu. Nós não o escolhemos. Ele nos escolheu. Se estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. É você ter a noção da total dependência de Deus. Nós dependemos todos os dias da sua bondade e da sua misericórdia. É você fazer um autoconhecimento realista, você saber quem você é. O homem natural não é assim. O homem natural, ele se acha alguma coisa. Ele se acha melhor que os outros. E muitos contestam até o próprio Deus. Muitos se acham o seu próprio Deus. E existe uma ideia hoje que eu já ouvi por aí nas igrejas, que é o empoderamento. Se vocês já ouviram isso, nós precisamos nos empoderar, quer dizer, adquirir uma imposição social, uma imposição política, e não é isso que a palavra diz. Eu não entendo porque que algumas igrejas pregam isso. A palavra diz em apoderar-se do reino de Deus, ou seja, é tomar o reino de Deus à força. Isso está em Mateus 11:11. É um dos textos mais complicados de interpretar na palavra, mas a ideia que parece que tem ali, porque ele foi escrito no hebraico, no aramaico, na verdade, foi traduzido para o grego, então isso causou uma certa confusão. A ideia que tem ali é de vitalidade, é de impetuosidade,
É você realmente aplicar os princípios de Deus na sua vida. E a gente pode entender o seguinte, que o nosso lugar, quando somos pobres de espírito, é o lado do publicano da parábola. Né? Que ele estava lá orando, batendo no peito, dizendo, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Enquanto o fariseu se jactanciava, se achando o máximo, se achando melhor que aquele homem, ou seja, demonstrando um orgulho espiritual. Vemos o exemplo de, por exemplo, Paulo, que era um homem orgulhoso, isso fazia parte da sua personalidade, mas ele lutava com isso, era um homem pobre de espírito. O próprio Pedro, vocês sabem, Pedro era impetuoso, era impulsivo, ele era ousado, mas quando ele olhou para dentro de si, que ele viu Jesus, ele se tornou um homem pobre de espírito. E o maior dos exemplos, o próprio Jesus, o que ele diz em Mateus 11, 29? Eu sou manso e humilde de coração. A humildade dele é a humildade obediente, do servo obediente, mesmo sendo o Senhor soberano, mesmo sendo Deus. Isso era Jesus. Sem isso, irmãos, resta-nos a autossuficiência. Muitos vivem assim, a autoconfiança, a superficialidade. E superficialidade é morte espiritual. Lembre da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, quando Deus fala, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, eles se achavam ricos de espírito. Mas Deus falava, não é assim. Vocês precisam ser pobres de espírito, precisam depender de Deus. Agora vem uma pergunta. Paulo, como posso me tornar um pobre de espírito? O que seria pobre de espírito? Como me tornar um pobre de espírito? Eu responderia para você, olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, conhecendo a sua vontade e a essência daquilo que Cristo é. É o próprio Deus manifestado entre nós. Ele veio inaugurar o reino para que nós entrássemos nesse reino. Ele escolheu cada um de nós. Então leve isso em consideração e passe a observar a sua palavra. Imagine-se diante dele totalmente despido do seu eu, daquilo que você acha que pode oferecer a Deus, porque você não pode oferecer nada. Nós dependemos dele em todas as coisas. Então, irmãos, sejamos pobres de espírito, assim seremos bem-aventurados, porque nosso é o reino dos céus. Ok? Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso? É quão bom e quão suave. É muito gostoso estarmos juntos aqui na igreja. É bom estarmos juntos, né? Mesmo em casa, né? Nesse período de pandemia. Ainda não podemos estar juntos aqui, todos, né? Nós gostaríamos que muitos estivessem aqui conosco, mas ainda não é possível, né? Embora tenha tido aí um certo relaxamento aí no protocolo aí emitido pela prefeitura, nós já podemos receber aqui em torno de 40% da igreja, da nossa capacidade total. Então, se antes a gente estava trabalhando aí em torno de 20 pessoas, né? Hoje nós podemos receber tranquilamente aqui 40 pessoas. Então, se você estiver bem, né? Se você estiver confiante, se você não participa de nenhum grupo de risco, né? Está entre 5 e 60 anos, se quiser pode vir. Nós estamos aqui obedecendo o distanciamento, né? As cadeiras esterilizadas com álcool, todas as manhãs, né? E também temos álcool aqui disponível para todos os irmãos. Então, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem participar desse momento tão gostoso, tão importante para nós, que é de louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, né? Cantar louvores aqui, junto com a igreja, pode vir. Aqueles que ainda não se sentem muito à vontade, aguarde um pouquinho em casa, né? Que logo, logo tudo vai estar resolvido. Cremos, estamos orando por isso, sei que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa nos abençoar, que não possa fazer um milagre para nós. Amém? Graças a Deus. Essa semana, né, temos também alguns aniversariantes aqui. A Carol, né, a Carol faz aniversário, a Carol Moraes faz aniversário de terça-feira, dia 1º, né? Terça-feira, dia 1º. Isso, amanhã é 31. Isso. E a Dona Isabel, né, a Dona Isabel Valiante, faz aniversário dia 4. Então vamos orar por eles, esses aniversariantes. Se você que está aí nos assistindo, faz aniversário também essa semana, ore conosco, para que o Senhor te abençoe, né, para que você também receba a bênção do Senhor, que você possa ser grato a Deus por todos esses anos que você tem recebido,
né? Que esse cuidado maravilhoso que o Senhor tem dado a nós, né? Temos aqui também alguns pedidos de oração, né? De casamento, Marcão? 23 anos de casamento? Que maravilha! Vamos orar por vocês. Parabéns para você, para a Jaqueline. Que o Senhor abençoe vocês. Que bom, 23 anos do Marcão. Algumas pessoas ainda continuam em tratamento, alguns irmãos precisam das nossas orações, então eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, para que a gente ore por eles, né? A gente abençoe a todos eles. Pode falar, irmã. Carolina? Então vamos orar. Olha só. Olha só, vamos orar pela Carolina, né? E nós temos orado aqui por várias pessoas, né? Temos orado a dona Milkes, né? Vou falar um pouquinho sobre ela. Eu sei que muita gente tem orado por ela. A dona Milkes já está em casa, né? A avó do Tiago, mãe da Emily, né? Já está em casa. Não precisou ficar muito tempo lá na UTI, ficou o tempo só para que os médicos pudessem avaliar e saber o que, ter ali um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, ela tem realmente um tumor e ela vai entrar agora no tratamento sobre esse tumor. Os próximos exames agora vai ser para entender, né, o tamanho, onde está direito, como é que os médicos vão agir com isso. Então, ela fez alguns exames aí sobre o Covid-19 e não teve, graças a Deus ela não foi contaminada pelo Covid-19, graças a Deus ela está bem e agora ela também não precisou ser entubada, nada daquilo que era o nosso medo, né? Pelas primeiras semanas, né? Então, graças a Deus ela está bem e agora ela vai ser direcionada para esse novo tratamento que ela vai fazer. Amém? Então vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos, que você orasse junto comigo. Vamos orar pela Carolina, por todos esses irmãos que estão precisando, né? Pai de amor, Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos pela tua boa mão poderosa sobre nós, por esse carinho, por esse amor, pelo qual o Senhor tem derramado sobre todos nós. Nossas vidas, Senhor, têm estado diretamente nas suas mãos, porque entendemos que é o melhor para as nossas vidas, Pai. O Senhor, como um Deus que nos amou primeiro, como cantamos aqui, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que fez tudo por nós, deu seu Filho amado para morrer por nós, o Senhor ainda cuida de nós como se fôssemos a menina dos seus olhos. Queremos nessa manhã, Senhor, entregar, Jesus, nas tuas mãos, te agradecer pela vida da Carol, pela vida da dona Isabel também, que faz aniversário essa semana, que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida deles. Se há alguma coisa de errado, alguma enfermidade, que o Senhor derrame cura também, Senhor, sobre eles. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor Deus, também pela Carolina. Obrigado, Senhor, também pela dona Milkes. Pessoas que estão com algo mais importante, Senhor Deus, nesse tratamento agora, né? Tumores, algo que tem nos preocupado bastante. Te pedimos que o Teu Santo Espírito visite essas pessoas agora, Senhor, com uma unção de cura sobre eles, Pai. Que surpreenda a todos nós, que surpreenda também os médicos, que possa ser contradizente, Senhor, aos diagnósticos, né, como muitas vezes já aconteceu aqui, diagnósticos que foram dados, mas o Senhor entrou com providência, Senhor, e depois os médicos não encontraram mais os tumores, Pai. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso. Oramos também, Senhor, pela pequena Beatriz, né, que está ainda em tratamento no seu pulmão, pelo irmão Gilberto, pela Márcia também, essas 3 pessoas, Pai, com problemas de pulmão. Que o Senhor abençoe também, Senhor, a irmã Fátima, a Márcia, a Raquel, né, a irmã Darcília, a todos eles, Pai Santo, que estão nos assistindo, que estão dessa manhã precisando de uma mão poderosa sobre eles, de cura sobre as suas enfermidades. Irmãos que estão desempregados, irmãos que estão passando por momentos difíceis,
porque perderam seus empregos, suas maneiras de estar suprindo as necessidades da sua família. Que o Senhor entre com providência sobre eles, Pai. Nós te pedimos que as tuas misericórdias também alcancem essas pessoas, Pai. Alguns irmãos precisam de aposentadoria, outros irmãos, Pai Santo, estão preocupados, né, com síndrome do pânico, com medo dessa doença que está assolando o mundo e de outras enfermidades também que muitas vezes chegam às nossas casas, Pai. Te louvamos, Pai, porque só o Senhor é Deus. Te louvamos porque só o Senhor é poderoso. Todo o controle, todo o poder está nas suas mãos. O Senhor pode fazer por nós e nós te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Também temos orado pelo Lucas, né? Todas as nossas orações também pelo Lucas. O Lucas é um garotinho que, além da síndrome de Down que ele tem, ele também está agora com leucemia. Então, gostaria muito que você anotasse esses nomes todos que a gente tem orado, e nas suas orações você se lembrasse, né, para que as misericórdias do Senhor possam alcançar a todos eles, em nome de Jesus. Algo muito importante foi falado hoje aqui pelo irmão Paulo. Na semana passada, quando o irmão Paulo estava pregando, o Espírito de Deus estava falando comigo, estava sentindo aquela voz gostosa dentro do meu coração, falando sobre o assunto que o Paulo estava pregando aqui, né, sobre as bem-aventuranças. O Paulo fez um recorte assim, bem genérico, falou sobre um pouco de tudo, até mesmo porque o tempo não permitia entrar em detalhes, mas esse é um texto maravilhoso, completíssimo. Ele é um texto que fala muito ao coração do crente, daquele que crê no Senhor, daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Ninguém que não esteja no Senhor seja capaz de cumprir, né, o que está escrito ali, né, do Sermão do Monte. É algo muito importante para nós, é aquilo que nos destaca, é aquilo que, como Paulo disse aqui, é aquilo que nos destaca, é aquilo que nos coloca de pé de igualdade ao reino dos céus, ao reino de Deus. Precisamos cumprir, precisamos entender, né, precisamos estar alinhado com o Senhor, com esses conceitos tão maravilhosos e poderosos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Então, a partir de hoje, né? Hoje foi o primeiro domingo, o Paulo vai ter toda a liberdade para falar, explorar esse assunto que é tão importante para nós. Eu gostaria que você, né, você que está em casa, não perdesse nenhum dos cultos, né, pudesse entender cada um deles, cada uma das bem-aventuranças que o Paulo vai tratar aqui conosco, porque eu tenho certeza que isso vai trazer um benefício muito grande para você. Amém? Amém. Graças a Deus. Estou muito feliz por alguns irmãos, né, que estão aqui conosco, né? Suelen e o Wellington, né? Fazia tempo que a gente não via. E Dilma, irmã Dilma, faz tempo que a gente não se vê, irmã Dilma, tudo bem? Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês, amém? As irmãs estão sempre aqui conosco também, graças a Deus. Eu queria tratar aqui hoje um assunto com você, né? Compartilhar com vocês a respeito de onde nós estamos, né, que é o tema dessa palavra de hoje, né? Onde nós estivermos, ali também estará o Senhor. Onde você estiver, o Senhor estará. Há alguma coisa sempre que nos incomoda muito em toda a nossa caminhada cristã, com relação às dificuldades, com relação aos problemas que nós passamos no nosso dia a dia, e muitas vezes as pessoas têm a impressão de que Deus não está comigo, Deus me abandonou, ou Deus me colocou para passar uma provação que eu não merecia, Deus me colocou, Deus permitiu que eu tivesse
algo diferente daquilo que eu estava pensando, aquilo que estava no meu coração. Agora, em que eu achei que tudo ia dar certo, que houve mudanças na minha vida, algumas coisas também passaram a dar errado. Então eu queria te convidar você para abrir a sua Bíblia, né, o seu smartphone aí, da maneira que você quiser, em 1 Reis capítulo 17. Em 1 Reis capítulo 17. Eu quero destacar aqui nessa mensagem, né, algumas situações que Deus relata com relação ao profeta Elias, né, um homem de Deus, um homem experimentado, né, um homem que o Senhor tinha um carinho muito grande com ele, usou a ele muito na sua obra, mas isso não isentou Elias de passar por algumas dificuldades, por alguns problemas. Amém? Diz assim a palavra, 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, né, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão pela manhã, e também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Vamos orar novamente? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, essa palavra poderosa, maravilhosa, que nos orienta, que fala aos nossos corações, que mostra, Senhor, o Teu poder, a Tua graça sobre nós, essa palavra que enche o nosso coração de alegria. Que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, nesse momento, para falar conosco, para nos ensinar, para desconstruir, Senhor, conceitos errados que muitas vezes ouvimos por aí, coisas que o Senhor não pediu para que a gente aprendesse, mas a gente tem, às vezes, trazido por causa de tradições e religiosidades na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a desconstruir e a construir em nós a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, ele fala aqui de uma maneira muito clara para nós, sobre essa comunhão, essa amizade, esse andar próximo, andar junto, que Deus tinha aqui com o profeta Elias. Se você ler todo aqui o livro de Reis, você vai ver aqui muitas passagens aqui dizendo sobre isso, que Deus cuidou dele, até mesmo nos momentos de depressão, que ele entrou na caverna, momentos em que ele pediu a morte, que ele foi para o deserto e não queria comer, ali o Senhor mandou que um anjo, né, preparasse pão e levasse água fresca para ele. Então, nos momentos ali de seca, Deus falava com ele, mostrou toda a orientação para o seu povo. E agora nesse momento aqui, nesse pequeno texto aqui em que nós lemos, a gente vê aqui de uma maneira especial, né, Deus falando com ele, com relação a uma seca, com relação a um momento difícil, a um momento de escassez. A Bíblia chama isso de dias maus, né? Dias maus,
que o povo, né, ali, povo de Gileade, né, iria passar por alguns anos. E Elias, ele tem a incumbência como profeta de Deus de ir até o rei Acabe e anunciar o que iria acontecer, né? Então ele vai lá, de frente com o rei Acabe, e diz a ele assim: tão certo quanto vive o Senhor, que nos próximos anos não haverá nem orvalho, nem garoa, nem chuva, não haverá nada. E abaterá sobre a terra períodos de grande fome, um período de grande dificuldade sobre a terra. Não haverá o que comer, não haverá o que beber, né? E cada um vai ter que se virar da sua maneira, né? Então, está instaurado ali um caos, né? Dá até mesmo para a gente entender o caos que a gente estamos passando, né? Desde o mês de março para cá, né? Com essa pandemia, lógico que não se compara a esse momento, né, de seca, de falta d'água, de falta de comida e de uma série de outras consequências que isso poderia trazer para esse povo aqui. Mas nós vimos aqui, numa parcela menor, né, quantas pessoas morreram nesse mundo, né, por causa dessa pandemia. Só aqui no Brasil nós estamos beirando aí 120 mil pessoas que estão, pelo menos os registros. Há alguma dúvida se todas essas pessoas realmente foram acometidas, né, foram mortas pelo Covid, se essa estatística ela é realmente verdadeira, mas enfim, os números mostram que nós estamos beirando aí quase 120 mil já pessoas mortas. Muito pânico com isso, muito medo, muita insegurança, muita incerteza. Muitas pessoas perderam o emprego, o comércio parou, empresas pararam. Quer dizer, a locomotiva que puxava a economia desse país, ela pôs o pé no freio, parou, e muita gente hoje passando por necessidades, passando por dificuldades, e nós aqui aguardando, né, o fim de tudo, orando para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque um ponto final em tudo isso, em que tudo possa voltar a caminhar como era antes. Mas um ponto bastante importante, né, que eu quero chegar é que o próprio Senhor Jesus, ele nos avisou, né, lá no livro de João, que nós teríamos problemas. Ele disse assim: tereis aflições, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, nunca desanime, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O Senhor Jesus, ele nunca nos enganou de que os dias seriam maus, de que os dias seriam difíceis. Até mesmo pegando um gancho no que o Paulo falou, muitas igrejas hoje pregam, né, errado a palavra do Senhor. Querem vender para nós, querem mostrar para nós uma realidade diferente da qual o Evangelho tem nos mostrado. Se as coisas fossem totalmente lindas e maravilhosas, se a vida do cristão fosse somente flores, fosse somente coisas importantes, coisas boas acontecendo, só novidades boas, né, a gente não teria visto os discípulos, né, profetas, tanta gente morrer da maneira com que foram mortas, né? Nós não teríamos visto o próprio Senhor Jesus sendo pregado na cruz, sendo escarnecido, né? Sofreu por nós. O Evangelho teria trazido para nós um quadro, uma pintura totalmente diferente dessa que nós vemos hoje. Mas por trás de tudo isso, o Senhor, ele tem uma mensagem muito importante para nós, e é o que eu queria destacar aqui. Quando Elias, ele sai da frente de Acabe, né? E ele diz aqui para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja a presença eu estou nela, eu estou diante dele. Ele fez questão de frisar que ele está diante de Deus sempre, né? Nós teremos aqui nem orvalho nem chuva haverá nesses próximos anos. Então, dias difíceis estão por vir pela frente.
uma das primeiras coisas que a gente poderia pensar aqui, mas espera aí. Elias era um profeta do Senhor, era um homem que andava com o Senhor, era um homem fiel ao Senhor, era um homem a quem o Senhor amava. Elias amava ao Senhor. E por que que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas a gente pode ver que a partir do versículo 3, o Senhor diz para ele assim, olha, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, na fronteira do Jordão, que lá eu vou cuidar de você. Então, Deus ele não desampara aqueles que o amam. Deus não desampara aqueles que Ele cuida. Tá? Deus ele continua a cuidar, Ele continua com o seu zelo sobre nós, sobre os seus filhos, sobre aqueles que o amam, e o Senhor tem algo que tem um escape, na verdade, para a vida de cada um de nós. Você já deve ter percebido, nos seus momentos de dificuldade, quando esperar os queridos motoqueiros passarem, olha lá, nos seus momentos de dificuldade, quando dias difíceis bateram à sua porta, quando talvez diagnósticos ruins foram entregues a você ou alguém da sua família, quando talvez o desemprego chegou da sua casa e você colocou-se de joelho e orou ao Senhor, Senhor, dias maus estão chegando, dias ruins estão chegando a mim, e o Senhor, ouvindo a sua oração, Ele conhecendo o seu coração, o Senhor providencia um escape para você, amém? E tem sido isso. Eu me lembro que quando, há uns 20 anos atrás, aqui eu passei por uma dificuldade muito grande, logo quando uns 22 anos mais ou menos, quando eu cheguei aqui em Taubaté, passamos por uma dificuldade grande, uma incerteza, uma série de problemas, e eu estava assim, não sabia o que fazer, assim, nós éramos novos aqui em Taubaté, a nossa família aqui, as crianças pequenos, e eu precisava tomar uma decisão muito importante na minha vida, porque as coisas não foram, naquele momento pelo menos, não foram da maneira que eu imaginei, das coisas com que eu fiz a minha pintura, o quadro que eu pintei para mim, não foi exatamente aquilo que eu esperava. E eu me lembro que nas madrugadas em que eu estava ali orando ao Senhor, eu orando a Ele, eu disse assim, Senhor, se eu não puder andar sobre as águas, o Senhor vai vir me buscar e trazer o seu conforto para o meu coração, porque eu preciso de um conforto, eu preciso de um escape, eu preciso da sua voz, de ouvir a sua voz, eu preciso acalmar o meu coração. E um dos textos que eu lia e gostava muito era o Salmo 121, que dizia assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não está dormindo, o Senhor não está cochilando, o Senhor não está alheio às nossas situações. Deus não estava alheio à situação de Elias. Deus não está alheio aos momentos difíceis, aos dias maus que você passa. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Nos montes, no rio, né? Em Querite, para onde Deus levou o Elias, né? No meu emprego, talvez em toda aquilo que eu projetei para a minha vida, onde é que está a minha segurança? Está em quem? Muitos colocam a sua confiança em várias coisas, mas o Senhor, Ele não é isso que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos ensinado para que a nossa fé,
o nosso olhar, a nossa esperança esteja nele, no Senhor. Porque a cada momento em que os dias maus chegam para você, o Senhor te tira daqui e te coloca num lugar melhor. O Senhor, Ele faz isso por você, Ele faz isso por aqueles que são filhos, Ele faz isso para aqueles que o amam, Ele faz isso por aqueles que colocam a sua fé, a sua esperança nele. Se a gente olhar aqui para esse texto, Elias poderia ter desanimado, falar assim: Senhor, eu vou parar com tudo aqui, porque eu estou aqui fazendo o meu melhor para o Senhor, e agora vem essa seca, e eu vou ver aqui muita gente passar por necessidade. Mas o Senhor, Ele não deixa nenhum daqueles que são seus passar por uma necessidade muito maior que a gente possa suportar. Em tudo aquilo, como o Marcos disse aqui, em tudo aquilo que o Senhor faz, o Senhor está nos preparando para dias melhores. O Senhor está nos preparando para pular obstáculos ainda maiores. O Senhor está nos preparando ainda para situações mais difíceis que virão pela frente ainda. Davi teve que lutar ali com uma ursa, teve que lutar ali com um urso, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era a figura ali do bom pastor que cuidava das suas ovelhas. Deus coloca ele diante de um gigante. Falei assim: Senhor, está de brincadeira comigo? O que eu vou fazer agora com esse cara? Mas Deus já vinha preparando ele desde lá de trás para momentos ruins, para momentos difíceis na sua vida. E a gente conhece a história de Davi, como ele passou. A gente vê aqui também Elias, que ele é levado para um lugar onde ele ia beber das torrentes daquele rio, lá de Querite, e onde também os corvos viriam trazer pão e carne para ele de manhã e à noite. Quando os momentos difíceis foram andando e chegaram também a Querite, o Senhor falou para ele: agora é hora de se levantar e ir também para Serepta. Lá o Senhor prepararia ali uma viúva que também estaria passando ali por dificuldades, mas essa mulher daria ali o sustento a ele, e através do Senhor ele levaria também o sustento a ela e seu filho. Olha só como que o Senhor faz, da maneira que o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Nós não vamos entrar nessa questão, não vamos entrar aí propriamente nesse texto de Serepta, o que Deus fez ali, nas botijas de óleo e farinha, em todo o milagre que o Senhor fez. Isso aí talvez fica para um outro dia. Mas o que eu quero chamar a atenção nossa aqui é para os dias maus, os dias difíceis como esse que nós estamos vivendo. De vez em quando a gente ouve alguns rumores de que já tem outros problemas sendo gerados, acontecendo em alguns outros lugares, e em breve esses problemas também chegarão aqui para nós. Já não bastava o que nós tínhamos, aí veio esse tão forte, e algumas línguas aí falam de outros, mas nós não vamos entrar nesse mérito também. Vamos deixar que o Senhor tome conta de nós, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Mas a grande pergunta hoje, nessa manhã, é: onde está firmada a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Em quem? No seu trabalho? Nas suas forças? Nas suas mãos? Na sua religiosidade? Nas suas tradições? No quê? O salmista fala assim: eu olho para os montes, e esses montes eles são maravilhosos, eles são os montes que cercam Israel. Esses montes eles são importantíssimos para Israel, mas eles não são importantes para cuidar da minha vida. A minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Eu queria chamar a atenção para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5 tem também uma outra situação muito importante para a gente debater aqui.
João capítulo 5 diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, no qual tem 5 alpendres. Versículo 3: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em um certo tanque, em um certo tempo ao tanque, e agitava a água. E o primeiro que dali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho quem que me coloque as águas, quando as águas é agitada, e ponha-me no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só, vamos dar uma passada rápida aqui por esse contexto, para a gente poder entender algumas coisas aqui. Havia lá em Jerusalém um lugar chamado Betesda, ali havia um tanque, onde havia ali, na verdade, uma lenda em que as águas ali se mexiam de tempos em tempos, e que esse movimento dessa água era provocado por um anjo, por um anjo. E a tradição ali dizia que aquele que descesse primeiro aquelas águas, tendo ele a enfermidade que tivesse, ele seria curado. Apenas um. Se alguém descesse alguns segundos depois daquele, ele já não receberia bênção alguma. Ele ficaria ali por muito tempo. Aí Jesus fala aqui de um homem que estava ali, que jazia, que estava deitado, largado, um homem que estava ali aguardando a misericórdia de alguém que o colocasse no momento exato em que o anjo movesse as águas. Esse homem esperava por isso há 38 anos da sua vida. Esse homem era um homem largado, passando necessidade, fome, todas as provações, porque ele mal conseguia entrar na água. Você imagina as outras dificuldades, dormia em qualquer lugar, para comer dependia ali de alguém que desse alguma coisa para ele. Por acaso você entende isso como evangelho, como misericórdia na vida desse homem? Ele ficar 38 anos ali aguardando um anjo que não era nada misericordioso, que traria a cura somente para uma pessoa. E eles ficariam aguardando aquele movimento das águas. Alguns historiadores dizem que esse movimento era causado por uma bolha de ar que entrava em tempos e movia essa água. E por uma questão social, os judeus levavam todos os mancos, os cegos, os aleijados, os ressecados, todas aquelas pessoas que eram problema para a sociedade, eles levavam para aquele lugar. Olha, fica aqui esperando, que a hora que o anjo mexer a água, você pula e você vai ser curado. Olha só, a fé dessas pessoas, a confiança delas, estavam em quem? Na água, no anjo, naquele momento, mas não estava no Senhor. E Jesus vem, Jesus aparece naquele contexto, aparece naquele instante, e começa a olhar para todas aquelas pessoas miseráveis, aquelas pessoas que estavam ali aguardando por um anjo que não era nada misericordioso. E Jesus vem e fala para aquele homem assim: você quer ser são? Você quer ser curado? Não é a água, não é o anjo, não é o mover da água, sou eu, Jesus é quem te dá a cura. Aleluia! A grande diferença, meus queridos irmãos, para você que está em casa, é aonde está a sua confiança.
Não é na água, não é nesse copo, não é no anjo, nada disso. A nossa confiança tem que estar colocada no Senhor, que fez os céus e a terra, que nos amou primeiro, um Deus que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Esse sim nos ama, esse sim tem cuidado de nós, esse sim tem misericórdia de nós. E naquele dia, se você discorrer o texto, você vai ver que era um sábado, e para os judeus um dia sagrado, um dia que não se podia fazer nem milagres, e Jesus fala para ele assim: levanta, toma tua maca, né? Toma tua cama e anda. Toma tua cama e anda. E aquele homem, né, ali em questão de segundos, se levanta, e há um milagre no corpo daquele homem. Em alguns segundos as suas células, né, se recompõem, os seus nervos se esticam, né, tudo aquilo que estava mirrado ali se recompõe novamente, e aquele homem sai andando daquele lugar. E eu tenho certeza que foi um dos maiores testemunhos para todos aqueles cegos, aleijados, coxos, ressecados, aqueles miseráveis que estavam ali naquele lugar. Eles puderam ter um momento ali com Jesus e serem também curados e abençoados. Jesus nunca faz a sua obra pela metade. Jesus, quando cura, Jesus também dá salvação, porque Jesus, ele vê coração. Jesus, ele entende que o coração daquela pessoa está desejoso, está esperançoso por ele. E tenho certeza que Jesus pregou ali. A Bíblia não fala mais detalhezinhos, mas eu tenho certeza que, embora ali os judeus devem ter feito ali um ato contra ele, mas Jesus deve ter ali falado do seu evangelho para todos aqueles que estavam ali naquela situação de miséria, aquela situação de miséria em que aquele povo se encontrava ali naquele lugar. Onde está a nossa esperança? Né? Onde está o nosso olhar? Onde está o nosso coração? A palavra diz assim que o nosso coração está onde está o nosso tesouro, não é isso? Onde está o nosso tesouro? Se o seu tesouro for o seu trabalho, as suas riquezas, a sua vida, as suas expectativas, o mundo em que você vive, o teu coração vai estar ali. Mas se a sua riqueza for o Senhor Jesus, for o reino dos céus, ou o reino de Deus, se o seu coração, se esse é a sua riqueza, o seu coração estará lá. E quando a nossa riqueza é o Senhor Jesus, quando o nosso coração está lá, eu posso repetir aquilo que o salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa de um socorro nessa manhã? O que você precisa? Onde está o seu coração? Onde você tem apostado? Onde você tem colocado a sua confiança? No Senhor? Amém? Então, assim como aconteceu com Elias, assim como aconteceu com esse homem ali no tanque de Betesda, né? Assim como aconteceu também com aqueles 10 leprosos, que apenas um voltou, um deles estava com o seu coração no Senhor, ele voltou para conversar com o Senhor, para ter com Ele. E os outros 9, colocaram a sua confiança na sua cura, né? E na medida em que eles iam embora, eles foram curados por causa da palavra que foi lançada sobre eles. Mas a segunda parte, que é a salvação, que é o perdão dos seus pecados, aqueles 9 não tiveram. E de que vale para nós a cura momentânea sem a salvação? Não vale de nada. Não vale de nada. A cura para nós, ela pode ser talvez encarada como a cereja do bolo, não é? É isso mesmo? Pode ser encarada como a cereja do bolo, é bonita, é legal, agrada o nosso coração, mas ela não é o que nos alimenta. O que alimenta para nós é o pão da vida. Jesus diz lá em João capítulo 10, que Ele é o pão da vida, Ele desceu dos céus para nos alimentar. Nós não precisamos de cereja, nós não precisamos, lógico que isso é muito bom para nós pedimos, nós oramos, nós queremos que o Senhor faça isso por nós, mas nós temos algo mais importante ainda, que é a nossa salvação, amém?
Me vem agora no coração aquele momento em que o Senhor Jesus preparou os seus discípulos, né, para aquela grande comissão. E o Senhor preparou a todos eles e disse a eles assim: olha, vão de 2 em 2, não leve 2 túnicas, não leve 2 alparcas, não leve comida, não leve água, não leve, sei lá, duas mantas, não leve nada, né? Vá e eu vou suprir toda a sua necessidade. Os olhos desses homens tinham que estar no Senhor, senão a saída deles seria em vão. A saída deles seria em vão. Nada daquilo que aconteceu aconteceria se o coração deles não estivesse no Senhor. Esses homens, eles fizeram milagres, expulsaram demônios, curas, sinais e maravilhas, e uma série de coisas aconteceu, porque o Senhor era com eles. E o mais interessante de tudo isso, a palavra de Jesus nesse momento, ele fala assim: alegrai-vos não porque os seus olhos viram os sinais, as maravilhas, tudo que aconteceu, os demônios serem expulsos naquele momento. Alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Isso é maravilhoso. A nossa alegria tem que ser pela nossa salvação, pelo reencontro do Pai, pela nossa comunhão de volta com o Pai, que foi pago pelo sacrifício de Cristo. Amém? Onde está a nossa confiança? Onde está a sua confiança? Está nas suas mãos? Está na sua capacidade intelectual? Tudo isso pode ser considerado cereja, pode ficar pelo caminho. O apóstolo Paulo também, ele lá no livro de Romanos, ele fala lá que ele era romano, que ele era judeu, né, da gema, né, ele era ali o judeu mesmo, de nascimento, ele era zeloso pela lei. Tem uma série de que não me vem agora à mente tudo ali, mas ele era zeloso pela lei, ele era judeu, ele era saduceu, né, aquele que é super zeloso, estudioso pela palavra, né, do Velho Testamento ali, criado aos pés de Gamaliel, e tudo isso para ele considera esterco, ele considera lixo, ele joga tudo isso fora quando ele conhece o amor de Deus, quando ele conhece ao Senhor Jesus. Olha só como é importante para nós a substituição daquilo que não é pão, a substituição daquilo que não é importante para a nossa vida. A pergunta que eu quero deixar batendo no seu coração nessa manhã: onde está a sua confiança? Nós vamos ver ainda dias difíceis, dias complicados, porque a própria palavra diz que o mundo está sendo preparado para um cenário em que o anticristo virá. Então, diante dessa palavra, a gente sabe que vai ainda ser instaurado um caos muito forte aqui na terra, para que o anticristo venha e venha iludir a muitos, venha mostrar ali as suas qualidades, venha de uma maneira querer trazer paz na terra, querer instalar aqui o seu reino por um certo tempo. Tudo isso são coisas que vão acontecer, mas se a nossa fé não estiver no Senhor, se a nossa confiança não estiver no Senhor, que fez os céus e a terra, tudo estará perdido para nós. Tudo estará perdido para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, para a gente encerrar, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com as várias tentações. Pedro está dizendo aqui que é por pouco tempo. Nós podemos estar contristados, tristes, sendo afetados pelos dias maus, pelas circunstâncias ruins, mas isso é por pouco tempo. O versículo 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo,
se achem em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Que a nossa fé, ela possa passar por cima de todas essas coisas, passar por cima do ouro, da prata, de tudo aquilo que estiver aí lindo, bonito, que for oferecido aos nossos olhos, ao nosso coração. Nada disso pode ser maior do que a nossa fé, que vai ser provada pelo fogo. Amém? Na honra e glória, na revelação do Senhor Jesus. A minha pergunta é: você quer ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida? Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha a sua confiança no Senhor. Que o Senhor está junto conosco. Seus braços não estão encolhidos para que não possa nos abençoar, não possa fazer um milagre sobre nós. Que Deus não possa cuidar de nós como filhos amados. Deus quer que nós nos comportemos como filhos e não como sobrinhos, como netos. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos em que Ele instaurou, que Ele colocou para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A nossa posição tem que ser muito firme. Somos filhos, somos amados do Senhor, a nossa confiança está nele, o nosso coração está nele, e é assim que nós devemos nos comportar. Amém? Então eu queria chamar os irmãos aqui para cantar mais uma música, para que daqui a pouco a gente volte aqui, para que a gente ore junto, para encerrar. Mas eu queria que essa pergunta, essa pergunta que eu fiz, ficasse no seu coração durante essa semana, para que você não esqueça que você tem um Deus maravilhoso, um Deus que vai tirar você de qualquer situação ruim, desde que você tenha fé e desde que a sua confiança esteja nele. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém?